Bom dia, o conteúdo de nossa aula hoje será sobre o trovadorismo. Então, gente, o trovadorismo ele foi um movimento literário e poético que surgiu durante a Idade Média, então bem lá atrás, né? E quando os poetas da época lá, que eram chamados de trovadores, iam escrever, eles escreviam cantigas, tá? E não poemas como a gente conhece hoje, tá? E essas cantigas, eram divididas em de amor, cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer. E foi considerado o primeiro movimento literário da língua portuguesa, porque vocês lembram que eu falei antes, na época do quinhentismo, que a primeira obra literária aqui do Brasil foi o quê? Foi escrito pela carta do Pero Vaz de Caminha, lembra? Tudo que ele contava lá, que ele via, ele relatava para o rei, foi considerado uma das primeiras obras literárias, né? E aqui então, agora o trovadorismo, nessa época aqui, nós não tínhamos ninguém aqui no Brasil para escrever ainda. Então a gente estuda lá das pessoas que lá da Idade Média, que quando eles escreviam, quando começaram a escrever. Então o trovador, que hoje a gente chama o poeta, né, era o autor dessas composições. E tinha também, o cantor era chamado de jogral e o menestral era considerado superior ao jogral, porque ele tinha mais instrução, mais habilidade, porque vocês sabem que antigamente não eram todos que tinham direito à educação, não era? Então, olha só, aí ó, porque eles tinham as habilidades artísticas, ainda sabia tocar e cantar. E os textos poéticos do trovadorismo eram marcados pela aristocracia e a veneração da mulher. Então, quando eles iam fazer algum sarau, alguma festa nos palácios, eles chamavam o trovador e iam cantar, tá? Eles cantavam essa composição deles, que era chamada de cantigas, tá? Então, ó, o trovadorismo surgiu no seu ápice, olha só, por volta de 1150 a 1170. E as principais características dessas cantigas são relação entre a poesia e a música, que quando eles iam cantar, né, declamar essas cantigas nos palácios, naquelas festas, eles tinham um instrumento musical que parecia uma harpa, que é a lira, tá? Então eles além deles cantarem, né, a poesia, ainda tocavam, tá? Então eles declamavam, né, e tocavam essas cantigas. Então a relação entre a poesia e a música, que sempre vai haver, sempre estarão juntas. O gênero lírico, né, bonito, aquele, né, mais sentimental, e o satírico, que era para falar mal mesmo, né? A veneração ao ser amado, retratação da amizade, crítica ao contexto político e social, que até hoje a gente tem isso, né? E trocadilhos e termos ambíguos. Por quê? Porque às vezes ele queria falar mal de alguém, mas não podia falar claramente, né? Então aí usava outras formas para poder falar isso, tá bom? E a relação do modo de vida da aristocracia feudal. A gente vai conhecer alguma coisa daquela época através dessas cantigas também, tá? E no trovadorismo, gente, olha só, a poesia, como eu falei, e a música estão muito ligadas, né? E os versos eram citados, acompanhados desses instrumentos. Olha só, tinha uma viola, tinha a lira, que é tipo uma harpa que eu falei, a flauta, né? Por esse motivo foram chamados cantigas trovadorescas. Então, o gênero lírico, como que eles escreviam? Englobava as cantigas de amor, de amigo. Por quê, gente? Porque estava mostrando os sentimentos, né? As sensações dessas pessoas envolvidas. A produção literária e poética desse período aí era sempre a temática do amor e do sofrimento amoroso, né? Porque todo poeta, quando ele está sofrendo, aí que ele vai escrever mais bonito ainda para a amada, né? Já o gênero satírico, olha só, fazia críticas ao modo de vida na sociedade, tá bom? Era dividido em dois tipos, olha só. Escárnio e maldizer. Nossa, já dá para ver que não é muito bom aí, né? As duas faziam sátiras, deboches, tá? Mas existe uma relação entre elas. Vamos lá ver qual que era essa relação? A cantiga de escárnio era mais leve. Assim, eles não falavam de cara assim para a pessoa que estava falando dela, né? Agora, de mal dizer, falava mesmo. Às vezes eles achavam uma mulher feia lá, vocês vão ver um poema depois, eles falavam lá na
cara da pessoa. Muito feio isso, né, gente? Mas vamos lá, quais são os autores, as principais obras? Foram, olha, os autores. Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Dom Diniz I de Portugal, João Zorro, Paio Soares de Taveirós, Paio Gomes Charrinho, Paio Soares de Taveirós, Martim Kodax e Pedro III de Aragão. Pedro III, né? Então, assim, nós iremos depois olhar, tentar analisar essas cantigas e observar o gênero de cada cantiga, tá bom? Qualquer coisa, gente, vocês podem me procurar, mandar e-mail, pode me ligar. E outra, qualquer livro de gramática, de gramática não, de literatura, vocês vão encontrar esse assunto e com mais detalhes. Então, até mais, obrigada.